trabalho que inspira. E aí eu falei assim, o Luiz é uma pessoa eu fiquei feliz com a indicação, uma pessoa que representa muito para minha pesquisa, pelo que você já fez, pesquisa e deixou de legado para a gente, inspira quem trabalha com a Thalia, principalmente. Vocês estão observando minha apresentação? Sim, Aziz. Sim. Eu vou agradecer ao professor Magno pelo convite. Eu acho que já é a quarta vez que eu participo dos encontros do grupo, quarta ou quinta, eu não me recordo. Agradecer à equipe organizadora, a Valéria, que é sempre muito atenciosa. A Valéria, além de uma grande pesquisadora, também ela atua com o Magno no grupo, nos eventos. Agradecer ao Luiz pela mediação, né, que é uma honra. Eu acho que minha felicidade resume com a mediação, com a possibilidade de mostrar mais um trabalho. Isso tudo engrandece muito o olhar das pessoas sobre a nossa pesquisa. E essa palestra, Luiz, ela começa justamente com você, sabe? No dia que, nos encontros do grupo, no primeiro semestre, você apresentou um trabalho sobre Itália, eu assisti muitas apresentações do grupo, e nós conversamos sobre um documento que eu estou trabalhando com ele, em que fala de algumas questões da produção da arquitetura em Minas, e falava das ordens, e está relacionado à Igreja de Glaura. Então, dentro disso, é um trabalho que eu já faço há algum tempo, a pesquisa sobre Glaura. Eu parei, infelizmente, por conta da pandemia, porque precisava de avançar um pouco mais as pesquisas em arquivo, e também na igreja. A igreja está fechada nesse momento para restauro, e a pandemia impediu a busca em arquivos. Mas quando o Magno enviou o convite, a escolha do tema, eu tinha outros temas que eu gostaria de falar também, que estão em andamento, mas eu lembrei de Glaura, que eu citei um documento que faz parte de um outro texto que eu estou escrevendo também, e eu falei, não, é um momento interessante para mostrar um pouco dessa pesquisa que ainda ela começa, né? Ela não termina, como vocês vão poder observar. Apresentando um pouco do começo dessa pesquisa, eu comecei no doutorado, quando eu iniciei pesquisa sobre a Thalia, eu reuni muito material de arquivo. E com a pandemia, a impossibilidade de prosseguir outras pesquisas, eu resolvi trabalhar o ano passado e esse ano os arquivos que eu tenho, que são muitos. Inclusive, ano passado, publiquei alguns textos de trabalho, de pesquisas novas que eu tinha feito. A pandemia contribuiu, se foi para alguma coisa, que a gente não tem muito o que falar de bem da pandemia, foi para poder reunir esses arquivos. E a matriz de Glaura ela tem uma importância muito grande, porque ela possui uma documentação, ainda que fragmentada, mas bem interessante para o conhecimento da arte e da arquitetura em Minas no século XVIII. Então, a apresentação minha é subsidiada em apresentação de dados de arquivo. Eu constei o arquivo da Curia Mariana, algumas pesquisas que eu vou citar inicialmente de autores que contribuíram também, e as pesquisas com outras fontes que dialogaram com o meu trabalho para poder interpretar o que eu tinha. Então, a narrativa que eu vou contar agora, ela pega um pouco não só da arquitetura, mas também da arte, e tem coisas que eu considero bem interessantes, bem relevantes para aprofundamento. Então, talvez o direcionamento que eu dei para essa pesquisa seja mas para outros pesquisadores, eles possam aproveitar algo dessas temáticas que são bem relevantes para uma história fragmentada e pouco conhecida. O outro ponto importante que eu considero para levar essa pesquisa adiante é justamente porque não existem alguns textos com a menção a Glaura, mas não existe uma reunião dos pontos mais relevantes sobre a produção dessa igreja matriz. Então, é uma forma também de condensar em uma pesquisa, em um texto, essa introdução de uma história que merece e deve ser analisada. Só para uma abertura inicial, né, para a gente conhecer um pouco sobre as pesquisas, eu separei 3 pesquisas importantes que foram feitas sobre Glaura, são as que tem. A matriz de Glaura aparece em com outros autores, mas citada. Lembrando que o nome Glaura
é um nome recente, de 1943, quando a Câmara de Ouro Preto teve um decreto que elevou o distrito de Glaura, trocando o nome, que era Casa Branca antes. Então, Glaura é um nome bem recente para o distrito, que é um distrito de Ouro Preto, né? Lembrando que Ouro Preto tem distritos com igrejas muito interessantes, de arquitetura religiosa bem interessante e que é um nicho muito grande de pesquisa. Então, eu separei 3 textos, que é o texto do Paulo Mourão, As Igrejas Sedentistas de Minas, a terceira edição de 1983, foi a que eu consultei. O texto do Rodrigo Almeida Bastos, a tese dele, A Maravilhosa Fábrica de Virtudes, o decoro na arquitetura religiosa de Vila Rica, Minas Gerais, de 2009. E trechos da tese do Alex Fernandes Borre, que é Atado do Estilo Nacional Português em Minas Gerais, Contexto Sociocultural e Produção Artística. São os textos que melhor trabalham a questão da história da Igreja de Glaura, quer seja na questão arquitetônica, quer seja na questão da arte, que merece um pouco de cuidado também. Quando eu visitei Glaura a primeira vez, as fotos que eu trouxe nem são de qualidade, eu fiquei muito espantado com o que eu vi, porque a igreja estava com um estado complicado de conservação, necessitando de obras de restauro. E agora ela passa por uma intervenção de restauro. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei mais conversando com a senhora que me recebeu, que eu fui autorizado a visitar, e eu fiquei de voltar novamente, não voltei, para refazer as imagens, mas eu fiquei um pouco bloqueado pela situação da igreja, porque ao mesmo tempo que eu estava feliz fazendo meu levantamento, eu percebi que tinha algo ali muito complicado e não existiam promessas de restauro, que agora estão organizadas. Inclusive, tinha buracos no telhado, e aquilo me travou um pouco. E a primeira coisa que eu faço antes de visitar um templo, que eu pesquiso, é consultar a documentação. Geralmente eu faço o levantamento em loco, só depois que eu conheço a documentação, para observar melhor, né, com algumas referências. Eu acho que é uma metodologia importante de trabalho. Então, os arquivos da Igreja de Glaura, das Irmandades, eles estão no arquivo da Arquidiocese de Mariana, e é muito documento, eu não tratei todos porque depende de uma força-tarefa grande, talvez até com parcerias com outros pesquisadores, e a história da Igreja Matriz de Glória começa com uma capela, que não é onde se situa o templo agora. Essa capela, provavelmente, ela foi construída entre 1722 e 1725, porque já existia a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e a Irmandade das Almas, com os livros indicando a data aí. E, próximo a essa data, o primeiro documento de obras, ele vai tratar do serviço do retábulo-mor, que foi arrematado pelo entalhador Valério de Souza Monteiro em 1724. Na sequência, de 1724 a 1725, Valério de Souza Monteiro recebe outros pagamentos para finalização da talha, são vários pagamentos pequenos, e no ano de 1725, a gente tem o douramento do retábulo-mor, feito por Antônio da Costa Barrico. Então, essa primeira informação, ela já me deixou alegre. Não são informações inéditas, né, porque o livro está disponível. Eu não consegui encontrar nenhum pesquisador que tenha citado, mas o fato de ser inédito ou não, eu acho que é pouco relevante. O relevante, o importante é que o conhecimento circule, que a informação possa ser trabalhada por outros pesquisadores. E, para o contexto desse período da produção da talha em Minas Gerais, nós temos um ou outro nome que foram os que o Alex Borre pesquisou. Aliás, é muito difícil localizar nesse período a identidade dos entalhadores e douradores. Então, eu já considerei esse um dado relevante, embora pouco conhecido, o Valério de Souza Monteiro e também o Antônio da Costa Barrico, são 2 nomes que merecem ser investigados, estavam produzindo talha e um dourador a essa época, onde a maioria dos mestres são anônimos. Então, eu já acho que para a historiografia ter esse ponto de partida, nós já conhecemos mais de um nome, né, que até agora conhecido é o mestre que fez a matriz de Cachoeira do Campo. E um ou outro nome, não chegam a 5. Né? No período posterior de 1730 a 1760, que é um que eu estudo,
nós temos aí dezenas de nomes conhecidos. Então, esse é o primeiro nome dessa cronologia. E depois a história da matriz começa a ficar muito interessante, porque o Rodrigo Bastos, na tese de doutorado dele, ele apresentou, depois outros pesquisadores trabalham, mas o Rodrigo Bastos foi o primeiro a tratar esse tema, mostrando desenhos e mostrando documentação com muita... de uma forma muito bem, como ele trata a tese dele, como ele trabalha, né, que é um modo muito competente, ele mostra a documentação de Glauro que está disponível no Arquivo Nacional da Torre dos Tombos. E esse arquivo, pelos documentos que ele transcreveu, ele tem riquezas de detalhes sobre processos de construção arquitetônica e ornamentação em Minas. E a primeira notícia de Glaura é que em 1757 caiu um raio na antiga capela que era de madeira. Essa antiga capela, pelos documentos que estão na Cúria de Mariana, não ficava onde está a matriz atual. Ela ficou muito danificada, uma parte pegou fogo, ficou muito danificada, e a população era muito humilde, não tinha recursos e pedia à coroa recursos para finalizar a obra da igreja. A comunidade local ela decide, por conta própria, promover a produção do corpo da igreja. Interessante que essa igreja começa do corpo. E depois ela pede recursos à Fazenda Real para a produção da capela-mor, da sacristia e do seu retábulo. E o retábulo-mor que hoje nós temos, o Alex Borri fala isso, eu concordo com ele, uma parte não é tudo, né? São fragmentos do antigo retábulo-mor, uma vez que ele não desapareceu, mas ele ficou danificado. Então, eu acredito, depois de detalhar um pouco, que são elementos remanescentes remontados, e depois eu vou apontar quais são esses. Aqui é a capela-mor da matriz de Glaura. Aqui nós temos uma foto do interior, né? Ela tem questões bem interessantes, porque os retábulos laterais são aproveitamentos da primeira capela. Eles têm até uma certa dificuldade de relação com o ambiente arquitetônico, com o espaço, porque as obras de talhos, entalhadores que aqui circularam, eles sabiam muito bem promover a integração da talha, feita posteriormente, com o espaço arquitetônico. E aqui é uma dissociação, porque são peças aproveitadas da antiga capela da matriz Santo Antônio, da matriz. Aqui é um par de colunas, tem 4 remanescentes que parecem ser da primeira talha, mas é só uma hipótese, porque não há documentação, só as que estão no retábulo-mor têm uma possibilidade de serem de fato. Aqui é uma conjectura. E os retábulos laterais, esses que eu apresentei agora, vou mostrar uma foto, eles são de 1720 a 1730, mais ou menos. Há pequenos pagamentos de obras para talha dessas irmandades, São Miguel, Santana e Nossa Senhora do Rosário, mas pouco detalhados. Embora o livro das Irmandades de Compromisso, do Rosário, das Almas e do São Miguel da Matriz de Glaura, eles sejam muito ricos, eles têm uma documentação grande que necessita de um trabalho apurado. Sobretudo porque eles falam muito da vida religiosa no local, que também traduz parte da vida religiosa em Minas Gerais na primeira metade do século XVIII, e também porque eles compram muito, eles adquirem muitos produtos, como já era de costume, e bem detalhado, a prataria que eles compram missais, vem detalhados missais, vem de Lisboa, do Rio, e tem uma indicação bem interessante, que é de um pintor, de nome Bernardo, que em 1746 pinta um painel para a igreja. E não há mais detalhamento dele, tampouco na visita que eu fiz eu consegui identificar esse painel. Aqui são os retábulos remanescentes que estão hoje no interior da matriz de Glaura. Tudo leva a crer que eles são da antiga capela, que não pegaram fogo, nem ficaram danificados, e foram remontados no espaço atual hoje. E eu trouxe uma foto dos 3 retábulos, tem um outro que parece que vem de uma outra capela da região. É bem interessante esse processo de transferência, né? O que a Silvia Ferreira, que é uma pesquisadora portuguesa, chama de... Portugal também eles tratam assim, de retábulos deslocados. Isso traz uma riqueza muito grande sobre a época, sobre a cultura material, sobre
a forma de se produzir a arte, né, quando não havia recursos e havia esse aproveitamento, ou quando eles eram deslocados de um lugar para o outro. Isso é bem comum. Eu acredito no espaço do Brasil todo nós tenhamos exemplos similares. Depois, no esquentar da história, que a história da igreja ela esquenta, né, no sentido do interesse que ela desperta e das questões que ela pode suscitar sobre a arte em Minas, o Rodrigo Bastos vai mostrar sobre o raio que caiu em 1757, transcrevendo textos, e em 1757 é um movimento nos livros da Irmandade de Santo Antônio, do Santo Sacramento, que eu localizei na Cura de Mariana, com pedreiros sendo contratados, que é o Francisco da Costa e Clemente João, que vão ajustando serviços do corpo da igreja. Depois, em 57, tem o carpinteiro Manuel Gonçalves Ribeiro, que morava em Casa Branca, que hoje é Glaura, que arremata uma parte de serviços também. Já são serviços de construção do corpo da igreja em pedra. E depois, em 1758, é uma parte interessantíssima, quando o projeto de execução é arrematado por um mestre pedreiro chamado Francisco Cerqueira, Francisco de Lima. A documentação não especifica o sobrenome dele, mas é possível que seja o Francisco de Lima Cerqueira, que era um mestre pedreiro conhecido aqui em Minas Gerais, no setor da construção religiosa, e que foi trabalhado por alguns autores, entre eles eu destaco os trabalhos mais aprofundados sobre o Francisco de Lima Cerqueira, que é o André D'Angelo, e a Patrícia Urias, que trabalhou de uma forma completa a obra dele em Minas Gerais, a atuação dele. O interessante é que o Francisco de Lima Cerqueira, conforme a tese do André D'Angelo mostra, ele chega em Minas por volta de 1754. E a primeira documentação sobre ele aqui é com a Judite Martins, identificando que ele foi encontrado no registro geral, que era um censo, entre 1761 e 1767 como pedreiro. E depois tem um registro de uma das primeiras obras dele, que é o Chafariz das Cabeças, em Ouro Preto, 1763. Inclusive, nesse próprio documento, ele aparece como Francisco de Lima, e depois, em uma outra anotação da Judite Martins, como Francisco de Lima Cerqueira. Então, a curiosidade que eu fiquei foi justamente saber quem era esse Francisco de Lima. E não há informações sobre o sobrenome dele, mas é possível que seja o Francisco de Lima Cerqueira, o arrematante. O interessante é porque ele arremata e não executa, não leva a obra adiante. A obra é colocada de novo, o edital da obra, e ela é arrematada por uma outra equipe. Então, o nome do Francisco de Lima Cerqueira, se for o Cerqueira mesmo, ele aparece e some da documentação e depois é arrematado por um outro grupo, que eu vou falar um pouco sobre eles. E essa é a parte que toca, né, do Luiz, da palestra que ele deu, que eu citei, que são os termos de arrematação, que eram bem comuns à época, eles não têm novidade, nem nenhuma excentricidade em relação a outros arremates, mas é bem interessante o modo como acontece a descrição do projeto a ser executado, né? Isso mostra que tinham algumas pessoas circulando aqui com conhecimento sobre arquitetura, inclusive sobre as ordens, que tudo leva a crer. Eu acho que esse é uma área do André Dange, que talvez ele possa explicar melhor que eu, porque eu sou um amador nessa questão. Sobre como tratar as ordens, né? Que ele vai falando sobre as molduras que têm que ser feitas na ordem jônica, vai falando sobre os cunhais da cantaria, e fala sempre do risco, que é algo muito comum nesses projetos, mas o que me chama a atenção, e que é bem comum, como eu já citei, são as menções às ordens, né? Quando ele fala do frontispício, com molduras na ordem jônica, quando ele fala do arco cruzeiro, lavrada na ordem dórica, e depois ele vai falar sobre a cimalha real de lajes para fingir em cal tudo que não for frontispício. Torres e corpos de cunhais, que esses serão de cantaria, como também nichos e porta principal. Então, a riqueza de detalhes, né? Eu trouxe só alguns termos da arrematação, é muito interessante, né? Sobretudo para conhecer esse universo da erudição que circulava entre esses homens. E a dúvida era quem fez esse risco, com apontamentos tão precisos e com conhecimento, não era um mestre qualquer. Né? O risco não foi refeito.
Principalmente quando a gente conhece a volumetria do corpo da igreja, percebe que ele teve um trabalho interessante. E eu fiquei pensando, uma hipótese que não tem fundamentos, só porque o nome do Francisco Lima aparece, teria sido ele o autor desse projeto, mas não aparece quem foi. Depois, em 758, na sequência, quem vai arrematar o trabalho, não feito pelo Cerqueira, é o Antônio Moreira Gomes, o pedreiro Tiago Moreira. O Tiago Moreira é um nome interessante, eu acho que ele era analfabeto, porque ele assina como uma cruz. E ele arrematou trabalhos e fez um risco para a Igreja Nacional do Carmo de Sabará. Depois o André D'Angelo mostra que esse trabalho foi refeito pelo Aleijadinho. E o Tiago Moreira parece que é o nome principal. O Antônio Moreira Gomes, ele não aparece mais na documentação, e quem recebe é o Tiago Moreira, executando a alvenaria dessa igreja. E o Mourão, ele cita que o José Coelho de Noronha, um entalhador lisboeta que circulou aqui à época, participou da arrematação no livro dele, mas ele não indicou a localização do documento e eu não encontrei nada sobre essa possibilidade do José Coelho de Noronha como arrematante da obra. Não é impossível, porque o Noronha mexia em várias frentes, mas como eu não tive respaldo da documentação, só localizei os dois primeiros nomes, então aqui ficou uma dúvida. Aqui é o frontispício da matriz de Glaura, ela é bem interessante, é muito bonita a volumetria dela, exceto da capela mor da sacristia, que foi uma integração posterior, o trabalho das imagens, o trabalho de ornamentação da fachada, com seu nicho, com sua portada, e depois eu vou explicar um pouquinho de algumas intervenções posteriores, né? O nicho central, que já vem desde o Carlo Borromeu, indicando necessidade de ter nicho na fachada, né? De quando não puder ter 3 nichos, ter apenas um com padroeiro de vocação do templo. E aqui está. Também acontece em outros templos de Minas Gerais, como Santa Efigênia, em Ouro Preto, Barão de Cocais, na matriz de São João, e também em Prados, que são os que eu me lembro. O nicho aqui com a imagem de Santo Antônio, trabalhado, né, com a cantaria, a fachada principal da igreja. E depois, em 1758, na continuação dos problemas, né, nós temos aí o risco para o retábulo mor, e para a sacristia e para a capela mor. E isso é uma riqueza muito grande que o Rodrigo trabalhou muito bem, o Rodrigo Bastos, porque a Irmandade e a freguesia, né, eles não tinham dinheiro para erguer a capela mor, a sacristia e o retábulo mor. E isso, conforme o Ivo Porto de Menezes, Capela Mor pertencia à Ordem de Cristo, cujo grão-mestre era o rei, né? Então ficava a cargo da Fazenda Real essa parte. Então eles recorrem à Fazenda Real pedindo o risco da Capela Mor, do retábulo e o dinheiro. O risco não, o dinheiro. E conforme a documentação, o risco que eles fizeram é que ele vai para lá. E quando chega em Portugal, eles acham a capela muito grandiosa para o lugar, acham que a capela tem que ter, a matriz, né, tem que ter a devida decência, mas acham uma obra muito grandiosa, e ainda até falam que eles se atreveram a construir o corpo sem uma aprovação do resto dos projetos, né? Não é uma aprovação, mas alguma permissão, tinha alguma coisa ali errada. E nisso tudo vai entrar um arquiteto das ordens militares, que é o Rodrigo Franco, e ele vai propor um novo risco, vai fazer uma adequação da sacristia da Capela Mor com o desenho do corpo da igreja enviado para promover a adequação, faz mensura a quantidade de dinheiro necessária para construir e faz o desenho novo para o retábulo mor. Na verdade, ele ajusta esse desenho porque ele não gosta. Então, o que acontece nisso é porque a gente não... Há uma lacuna, eu não achei na arquidiocese, eu não achei nos arquivos consultados, se esses riscos chegaram aqui, e nenhuma menção a eles, eu achei. Eu não sei se eles chegaram, se eles não foram executados, e onde foi parar isso aqui. Porque o Rodrigo Bastos mostrou, existem cerca de 4 desenhos para Glaura no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e aqui eles não estão. E nesse texto, o interessante é que o Rodrigo Franco, o arquiteto, ele não só fala da matriz nova, né, do corpo que era de pedra, e também que a Capela Mor seria de pedra. E conforme o laudo do IFAM, o que eu consultei, as paredes da sacristia e da Capela Mor, elas são de barro. Então mostra que esse projeto não foi executado. E pela própria apresentação dele atualmente arquitetônica, a gente percebe que não é um projeto refeito pelo Rodrigo Franco apresentado.
Então, está aqui uma parte do corpo da matriz, né? As fotos são meio estranhas, né? Porque foi eu que tirei. No corpo, quando termina, né? E depois a capela morre, essa cristina integradas. Nem a projeção da cimalha, da cantaria, que faz parte, né? Que essa matriz, o corpo dela, externamente, é muito interessante. E aí a gente percebe que foi uma adaptação. Só não sabe quando foi feita essa adaptação. Inclusive, nos desenhos que Rodrigo Bastos trouxe, coletou no arquivo da Torre do Tombo, na tese dele presente, o próprio desenho das janelas com as vergas é uma outra verga, outro tipo de janela, tinha um prosseguimento da cimalha na sacristia. Isso tudo não acontece. Então, leva a crer que não foi executado esse desenho. Uma hipótese é porque o dinheiro não chega ou porque eles não se interessaram, mas é provável que o dinheiro não tenha chegado. Aziz, faltam 5 minutos, tá? Vou ter que correr, Luiz. Eu não vi sua mão, desculpa. E do retábulo mor, o Rodrigo Franco, ele vai falar o seguinte, que ele refez o projeto, e isso é muito interessante, que ele fala que refez o projeto, pois o retábulo só o risquei com os preceitos das medidas e debaixo das regras da arquitetura sólida, ficando assim livre de multiplicidade de ornatos aéreos que trazia o que de lá vinha riscado. Primeira informação, que foi um risco de Minas para Portugal, para ser aprovado. O Rodrigo Franco, ele não aprovou esse risco e faz sugestões. É um risco muito conhecido. E as sugestões dele, quando ele trata de arquitetura sólida, ele está falando justamente da influência italiana ali presente em Lisboa, à época, que ele faz essa projeção nos retábulos. E ele elimina os ornamentos, ele coloca molduras na base, no corpo ele deixa as colunas retas, mas ele deixa alguns elementos de manutenção da tradição, que são os nichos, justamente uma questão funcional, para expor imagens. Mas retira o trono o trono e provavelmente aqui um lugar para pintura. E eu vou falar um pouco também sobre a projeção do coroamento, que ele muda um pouco. E esse Rodrigo Franco, ele estava envolvido nas obras de Mafra, né? Ele foi um medidor, ele está nas certidões de medição. O Pereira fala que ele não foi um arquiteto que trabalhou ali, trabalha com medições, mas ele conheceu muito a obra do Real Edifício de Mafra. E também tem como referência, na minha hipótese, a Capela de São João Batista, da Igreja de São Roque, encomendada na Itália em 1742 e instalada em 1751. E por que eu falo isso? Na esquerda nós temos a Capela de São João Batista e à direita o risco. Nós percebemos algumas relações, sobretudo no coroamento, quando ele usa duas figuras antropomórficas, né? Usa aqui a iconografia da Santíssima Trindade, algumas cabecinhas envolvidas em anjo, e até o desenho aqui no arco é muito similar à Capela de São João Batista. Então, essa arquitetura sólida que ele fala, eu acredito que seja justamente a influência italiana que chegava ali em Lisboa, que ele conheceu em Mafra, e ele também era um homem que desenhava retábulos. Ele desenhou os riscos para o retábulo da Capela Mor e laterais do Santuário da Pedra de Óbitos, que foi em 1757 e 1748. E isso é uma novidade muito grande, porque a limpeza visual desse retábulo, com poucas esculturas que ele corrige, ela não condizia com o que era feito em Minas à época. Eu trouxe dois exemplos aqui do retábulo mor da Catriz, da Matriz de Caeté, de 758 a 63, do José Coelho de Noronha, e da Igreja Santa Efigênia de Ouro Preto, de 47 a 61, que destoam dessa produção dele. E seria muito interessante conhecer o que seria o impacto dessa obra em Minas Gerais a essa época, porque até no final do século XVIII, nada assim foi feito aqui. Então, eu fico imaginando qual seria o impacto visual entre os artistas da época, conhecendo esse risco, e seria aceito, né? Talvez se a Irmandade não aceitou esse risco, que era muito novo, para o que circulava aqui à época. E dificilmente isso foi visto aqui, né? Essa referência tão clara a outros elementos. Aqui o retábulo mor, né, com alguns elementos restantes, eu vou pular aqui um pouco por conta de tempo. Aqui o corpo da Capela Mor, com essa parte foi aberta no século XX, né? O retábulo mor, uma remontagem. Também as janelas que estão aqui, os vãos nas ilhargas, são do século XX, conforme o IFAM. A porta da matriz de Glaura, que foi feita em Belo Horizonte no século XX, com algumas iconografias, que eu trouxe aqui um detalhe.
E agora as considerações finais, né? A necessidade de se aprofundar a documentação, de se conhecer mais arquivos que estão em Cachoeira do Campo, porque no século XIX a freguesia de Nossa Senhora foi entregada, Gaura foi entregada à freguesia de Nossa Senhora das Áreas de Cachoeira do Campo, no arquivo da Arquidiocese de Mariana, e uma análise, de fato, da edificação que falta, uma análise formal da edificação, né, arquitetônica, e até dos materiais. Talvez com a obra de restauro, com os laudos produzidos, seja possível conhecer um pouco mais dos materiais da sacristia, capela-mor, que possivelmente são de outro momento. E aqui as referências que eu usei para fazer esse trabalho, eu agradeço. Eu queria mesmo só contar essa história, somente a história desse retábulo que me chamou a atenção. Quando a gente fala de Mafra, dá a impressão que a gente está em... As relações de Mafra com Minas, com o Brasil, não são perceptíveis, mas tem um fato muito relevante, é que tinha artistas que circularam em Mafra, que circularam em Minas. O próprio Francisco Xavier de Brito, numa pesquisa recente que eu e a Silvia fizemos, ele era um desconhecido em Portugal, mas não era um desconhecido, né? Desconhecido da historiografia da arte do Brasil, e nós mapeamos a vida dele em Portugal, de modo que ele, antes de vir para o Brasil, ele era escultor em Mafra. Então, é uma situação a analisar qual era a relação que ele trouxe, né, para Minas, ou se trouxe, do que ele viu naquele canteiro de obras ali. Então, é isso. Muito obrigado. Já passei meu tempo, Luiz. Desculpa. Obrigado, Aziz. Eu gostaria agora de saber se Viviane já está pronta para entrar. Estou sim, Luiz. Pronto. Então, Viviane está aí. Eu vou fazer uma nova apresentação, porque muita gente deve ter chegado e não ter visto. Viviane Oliveira é doutoranda ou mestranda da FAU-UFBA, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Ela é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade de Tiradentes em 2004, é especialista em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos pelo SECRE, da UFBA, da FAU-UFBA, em 2006. Ela é bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, é pesquisadora do grupo de pesquisa Barroco Ibero-Americano, Arquitetura e Cidade, BIA, desde 2019, atuando nas linhas de pesquisa, teoria e crítica do Barroco e processo de transculturação e arquitetura colonial na América Hispânica e no Brasil. Atualmente é professora substituta para as disciplinas Oficina de Projeto 4, Técnicas Retrospectivas e Tecnologia da Conservação e Restauro da Faculdade de Arquitetura da UFBA. É coordenadora do projeto Divino Saber, projeto social para a preservação e conservação dos bens materiais e imateriais do município de Divina Pastora, em Sergipe. Então, com a palavra, Viviane Oliveira. Bom, eu queria pedir desculpas, né, pelo probleminha técnico que passamos aí com a queda da internet, não sei o que aconteceu, mas eu acredito que agora vai dar certo. Eu já vou compartilhando a tela, né, porque qualquer coisa a gente já, né, Valéria já está aí sobre aviso, caso aconteça alguma coisa. Primeiro, dar boa tarde, agradecer mais uma vez ao convite do professor Magno Mello, ao grupo de pesquisa Perspectiva Pictório. É um prazer, né, estar, né, participando do evento. Gostaria que vocês, se pudessem, confirmassem se a apresentação já está em tela cheia. Tá ok, Viviane, em tela cheia. Pronto. E, além de agradecer ao professor Magno Mello, também agradecer ao professor Luiz, que também é meu co-orientador, ao professor Rodrigo Baeta, que eu acredito que está aí, que é o meu orientador nessa pesquisa da dissertação do mestrado. O trabalho que eu trago hoje não é propriamente dito a dissertação, né? Ainda estamos aí no desenvolvimento do trabalho, mas tive a oportunidade de participar do laboratório do professor Erivaldo, LCAD, em algumas disciplinas também de tecnologia digital para documentação do patrimônio, quando eu percebi, e aí vem, né, de onde partiu a ideia de fazer uma documentação mais criteriosa, com um detalhamento maior, a partir do momento que eu identifiquei que os cadastros dessa arquitetura religiosa rural eram deficientes ou inexistentes
né, desatualizados e que precisavam, né, de um detalhamento e de uma preocupação um pouco maior para que eu pudesse analisar as tipologias dessas igrejas, né, dessas capelas rurais aqui em Sergipe, né? Então, o título da minha apresentação é a documentação digital da arquitetura religiosa rural aqui em Sergipe e quais são esses questionamentos, de onde partiu, né? A dissertação, basicamente, a gente vai analisar os modelos que teriam amparado, deixa eu só diminuir, tem alguma coisa que me atrapalha aqui, só um minutinho, pronto. Que teria amparado o desenvolvimento da tipologia e morfologia arquitetônica rural em Sergipe entre os séculos, né, 18 e 19. E outra questão também que eu trago para responder na dissertação, e aí vai ser a base dessa pesquisa hoje, é por que as capelas de engenho de Sergipe elas seguem rigorosamente as tipologias arquitetônicas de irmandade da segunda metade do século XVIII em Salvador, e de onde vêm essas influências, né? Então, para que eu pudesse, né, fazer esse estudo tipológico, né, desse tipo de capela, dessas capelas daqui de Sergipe, eu precisava da documentação, né? E para que eu tivesse essa documentação, claro que eu fiz um levantamento no arquivo, né, principalmente do IFAM, me deparei com desenhos que foram realizados até por mim no início do curso de arquitetura, quando eu fui estagiária do IFAM daqui de Sergipe, né, quando nós fizemos o Inventário Nacional de Bens Móveis e Imóveis, e naquela ocasião, sem orientação, né, sem que existisse um protocolo ou metodologias específicas, eu e a equipe de outras estagiárias fizemos cadastros, né, errados, né, vamos dizer assim, né, bem básico, né? Claro que o inventário do INBMI era simplesmente para a localização do espaço onde existia, né, os bens móveis integrados, mas que esses cadastros serviram de base para muitos trabalhos a posteriori e sem rigor, e isso me preocupava bastante. E conhecendo novas tecnologias, né, então surgiu, né, a intenção de fazer o cadastro, né, desses monumentos. Eu trago aqui a lista dessas igrejas, de alguma dessas igrejas, a gente ainda está analisando se todas entram, se não vai entrar, né? A gente teve esse problema da pandemia que atrapalhou muito o trabalho de campo, né? Além de atrapalhar o trabalho de campo, a gente está com um problema sério de liberação, né, de alguns proprietários. Então, dois desses modelos, né, dessas igrejas de irmandade, é a igreja do Boqueirão, que é a capela da Ordem Terceira da Beata Maria Virgem Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, e a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? As duas em Salvador, ali no centro histórico. Bom, e aqui em Sergipe a gente tem a fachada, essa daqui é a imagem da fachada, da Capela de Jesus Maria José, né, o engenho também do mesmo nome, está em arruinamento, muito difícil o acesso, e a gente está com um probleminha, né, para poder fazer o voo de drone e fazer todo o cadastro digital em função, né, do estado de preservação dela e a questão da implantação, né, junto com uma mata muito fechada. Então, a gente está aguardando que eles façam a limpeza desse terreno. Bom, a Igreja Nossa Senhora da Conceição do Antigo Engenho Penha, também um outro modelo, e aí a gente já consegue ter uma ideia, né, dos modelos daqui de Sergipe, semelhantes a das Irmandades de Salvador. Aqui é a fachada da capela do Colégio Tejupeba, que fica no município de Itaporanga da Ajuda. Essa daqui é em São Cristóvão, que é a capela Nossa Senhora de Nazaré do Engenho Itaperoá, né? Então, são duas que a gente já fez o trabalho, a gente está finalizando os processamentos. Esse daqui é a capela do antigo Engenho São Pedro, e essa daqui é a capela Nossa Senhora do Vale do Engenho Cumbe. Na lista, existe ainda outras capelas, né, que a gente já vê alguns elementos que começam a se diferenciar, né, ou que já tem um porte ou uma proporção um pouco diferente. A minha ideia era que todas entrassem para que a gente também analisasse essa mudança, né, essa cronologia de modificações construtivas. Mas, em função da pandemia, provavelmente a gente não vai conseguir, né, dar o andamento a todas as capelas, né? É todo um investimento, mas que está valendo a pena e vamos aguardar para ver se agora no segundo semestre, após as chuvas, a gente consegue ainda investir um pouco mais. Nessa imagem do slide, eu faço, né, uma compilação aí dessas imagens para que vocês tenham noção
do que é realmente esse estudo tipológico, né? Então, documentar, não, eu tendo essas capelas documentadas, claro que fica muito mais fácil para que eu faça um exercício de análise muito mais científico, né? E não seria uma análise a partir de fotos apenas, né? Então, eu tenho alguns autores, né, como a Sandra Alvim, o próprio D'Angelo, que está aqui na nossa, eu acho que está assistindo, o próprio Rodrigo Bastos, que tem trabalhos que estão servindo de base, né, para que eu possa fazer leitura, né, do edifício com um levantamento acurado. E aí, como é que surge, né? Então, essa documentação da arquitetura religiosa. Não são tantos trabalhos que existem que documentam a arquitetura religiosa, né, que são trabalhos que são desenvolvidos no Brasil, que apresentam registros fotográficos. Sandra Alvim, ela comenta até que são registros bonitinhos, né, bonitos desenhos e até mesmo bons históricos, né, mas que não existe um desenvolvimento de um método que permita agilizar esse processamento, porque a gente tem uma dificuldade enorme, né, da documentação da arquitetura religiosa em função, né, do detalhamento, né, uma edificação muito mais rebuscada, questão das alturas, os acessos, né, e o estado de conservação e de preservação de muitas delas, né. Hoje a gente já tem, principalmente os italianos, tem outras tecnologias como laser scanner. Aqui em Sergipe o laser scanner chegou tem um mês, né, a gente conseguiu já fazer a Igreja de Divina Pastora, isso para um outro projeto que seria apresentado ontem, mas para essas igrejas o investimento seria muito alto e eu acho que a gente consegue fazer uma leitura, né, tipológica delas com o Dense Stereomet, que eu vou mostrar esse processamento aqui para vocês, né? Então, a gente precisa, né, nesse cadastro, justamente, um processo de documentação arquitetônica que ali a rapidez e a precisão nas etapas de aquisição do processamento desses dados, né? O cadastro feito com a pura exatidão é a base sobre a qual serão elaborados os projetos de intervenção, além de informar a evolução do bem, né, e suas transformações e deformações ao longo do tempo. E o levantamento cadastral não é uma operação que se encerra com o levantamento rigoroso da sua geometria, né, mas ele deve sofrer atualizações. Então, o que a gente percebe, né, principalmente na busca de documentações dentro dos órgãos, principalmente de preservação, o IPHAN, o Estado, né, os proprietários não teriam, né, um acervo documental disso, os cadastros que não são, né, reais ou exatos e a falta da atualização dos mesmos. E aí foi quando surge a ideia dentro do laboratório, né, do LCAD, que a gente começasse a entender assim, quais são os processos que poderiam ser mais ágeis, que a gente não tivesse tantos gastos, que fossem mais fáceis para que a gente tivesse, né, uma exatidão. Já havia sido elaborado um trabalho na Igreja do Boqueirão, né, utilizando a fotogrametria digital, a estrito sensu, utilizando o software Photomodeler, né, tinha sido feito por uma outra pesquisadora lá dentro do laboratório, e nesse mesmo trabalho, eles utilizaram o Dense Stereo Matching, que é o DSM, mas utilizando o software, né, o Photomodeler Scanner. Com os dois trabalhos da fotogrametria e do Dense Stereo Matching, não chegou a um bom resultado. E isso preocupava. E foi quando surgiu a ideia, não, porque já que eu ia trabalhar com a Igreja do Boqueirão, então por que eu não poderia, né, utilizar um novo software para ver o que poderia melhorar, né, em termos de qualidade de imagem, a própria aquisição dessas imagens, né, foram feitas através do VANT, né, do voo do drone, mas assim, o que faltava para que a gente tivesse uma qualidade melhor dessas imagens e do produto final, né, desse desenho vetorizado. Tudo isso para quê? Para que eu pudesse analisar qual procedimento e metodologia para as igrejas daqui de Sergipe, né? Isso enquanto eu estava em Salvador, né, lá cursando as disciplinas do mestrado, então a ideia era que a gente criasse ou montasse um protocolo, né, para que eu pudesse aplicar nas igrejas daqui. Claro que cada caso é um caso e foram surgindo várias outras questões que a gente vem analisando e tentando chegar no denominador comum. Esse produto eu já consigo fazer as análises da dissertação, mas a gente está, assim, querendo, né, andar um pouco mais e explorar um pouco mais esse assunto, né, e a temática, justamente porque tem trazido, né, outros questionamentos e outras questões, assim,
sabe, que a gente não imaginava que ia se deparar, que às vezes nem está na bibliografia e no dia a dia, no campo, a gente consegue visualizar mais. E aí a gente também voltou a analisar a questão do cadastro, que a gente está chamando uma técnica tradicional. A tradicional utilizando a trena, né, a fita, né, e a trena laser, ou a trena rígida e a flexível, e outros elementos. A gente está chamando isso como um cadastro arquitetônico tradicional. E utilizando um software, que é o PhotoScan, também com o Dense Stereo Match, né? E aí esse estudo, que foi desenvolvido em 2007, né, inicial, pretendia realmente fazer o confronte, né, confrontar os dois métodos, né, do photomodeler e o da fotogrametria, né, e aí eu trago, né, o Dense Stereo Match para poder fazer essa comparação e definir um protocolo. Aqui mostra um pouco desse método da fotogrametria, né, e aí é quando a gente utiliza, né, dos processos interativos, né, identificação manual desses pontos homólogos, e aí, claro que a gente tem uma dificuldade, a gente vai ter, né, alguns problemas de identificar esses pontos de forma manual, o que o photomodel e o PhotoScan já nos ajuda, que a gente já não vai precisar, né, fazer isso de forma manual, e aí o método da restituição a partir de várias fotografias, né, com a monorrestituição, né, fotogramétrica, né? Então, a gente consegue esse desenho aqui com algumas deformidades, e aí a gente precisa, né, desenvolver outros pontos para que a gente tenha mais clareza no desenho. Aqui seria o método Dense Stereo Match, né, utilizando o software, é o Photomodeler Scanner, né? Esse daqui também utiliza de várias imagens, né, de fotografia, mas essa já feita com o drone, né? A outra, nesse outro aqui também, algumas imagens foram feitas com o drone e outras não, né? E aí a gente tem um problema, né, da questão da perspectiva, das sombras, isso daí interfere bastante, e aqui todas foram utilizadas com fotografia no modo VANT, né? Utilizado com o drone. E aí também a gente tem, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar só, porque depois eu mostro uma imagem. Então, nessa daqui, nessa técnica, né, a gente vai utilizar, né, através de nuvens de pontos, né, vai processar no programa, né, nesse software, né, no Photomodeler Scanner, e aí a gente vai ter, né, a ortofoto gerada para poder fazer a vetorização dessas imagens. Esse daqui é o método do cadastro tradicional, uma técnica tradicional. A empresa que fez esse cadastro, né, e aí esse desenho foi cedido pelo IPAC, né, para um projeto que teve de intervenção restaurativa na Igreja do Boqueirão, não fica claro, não existe a descrição metodológica. Isso é fato que a gente praticamente não encontra em nenhum projeto, né, de intervenção restaurativa, como foi feito o cadastro, ou como foi feitas as investigações, levantamento, não existe a descrição metodológica, que é uma falha, né, no processo metodológico, né, do projeto. Então, a gente não encontra. A empresa que fechou em Salvador, tem a sede aqui em Aracaju, perdeu todos os arquivos e a gente não consegue identificar como foi feito esse cadastro. Mas aí eu vou mostrar para vocês o resultado disso. Essa daqui, essa primeira imagem, não sei se vocês conseguem visualizar a mãozinha aqui, certo, do mouse, que eu estou no PDF, e eu não consigo colocar o cursor, né, o ponteiro, perdão. Esse daqui é o cadastro que foi disponibilizado pelo IPAC. E esse aqui é o cadastro que foi feito através do confronto da fotogrametria e do DSM pelo LCAD. Nessa imagem, a gente consegue já visualizar e identificar grandes, eu não vou dizer diferença, porque nem isso é real, né? Então, a gente consegue ver desenhos diferentes de um mesmo monumento, né? Claro que isso, quando a gente pensa em obra, isso é um problema seríssimo. Quando a gente pensa na construção historiográfica da edificação, também é outra questão, né, que a gente pode e deve levantar e se questionar sobre isso, né? Então, são elementos que existem e que não existem num desenho, são portadas que são diferentes, né, desde as torres, os elementos decorativos, os frontões, então, a gente já percebe uma grande, né, diferença. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Aqui eu fiz a sobreposição para a gente até tentar identificar problemas na altura, né, dessa fachada. Na linha vermelha, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui seria o desenho do IPAC, na linha azul, o do LCAD, né, que foi feito nesse primeiro estudo. Então, nessa sobreposição, a gente também vai identificar aqui, né, desenhos, né, diversos. Aqui só um destaque para a torre,
né, para os elementos aqui da torre. Aqui o frontão, né, então a gente consegue visualizar, né, a grande diferença aí entre os desenhos, e aqui a portada, né? E isso daqui foi um fator que me chamou muita atenção, foi isso, foi esse coração, né? E foi feito lá no próprio Elicad. Você diz assim, nossa, mas o Elicad fez errado, não fez errado? E aí uma coisa que eu também percebi, e voltando até a igreja para poder fazer algumas conferências, porque a gente chegou à conclusão que não tem como não ir até o edifício, tem que sim ir até o edifício, e tem que fazer alguns cadastros mesmos, tradicionais, que eu estou considerando como tradicional, né? Então, você precisa ter algumas medidas. Então, não é 100% digital. Isso já ficou realmente comprovado. Mas, assim, dos elementos, né? Como se você ou não tem a sensibilidade, ou talvez a intenção do cadastro não fosse de ser tão rigoroso. Mas isso é muito preocupante, né? Alguns pontos também eram muito difíceis de adquirir as imagens, de fazer todo o processamento. Bom, essas são as duas imagens aqui da fotogrametria, né, final, e aqui o que utilizou o Photomodeler Scanner. E aí a gente percebe que ficou muito falha, né, que tem perda nessas imagens. A gente tem alguns problemas, né, de fiação, pessoas que ficam na porta. Então, são todos esses elementos de critérios que a gente já consegue estabelecer nesse protocolo, né? E aí o objetivo, né, que quando eu entro lá no trabalho, é justamente trazer a aplicação, né, do DSM, utilizando o PhotoScan, né, para tentar ver o que a gente pode melhorar com isso, né, desde o tempo, né, funcionamento, ver o que poderia acrescentar para que a gente tivesse, né, um modelo geométrico, né, com nuvens de pontos, né, e uma malha triangular irregular, né, muito mais criteriosa e elaborada. E aí a gente vai fazer todo o processamento, eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo é curtíssimo. Aqui é durante o processamento do boqueirão, e aqui já o modelo, né, final, né, utilizando, né, o PhotoScan. Então, visualmente, a gente já vê uma melhora muito grande, né, nesse software. Aqui já o produto, certo? Que é o desenho já vetorizado no AutoCAD, e aqui a gente já consegue ver algumas diferenças, né, e uma melhora na qualidade dessas imagens. Esse detalhe aqui, acima da portada principal, realmente eu não consegui ainda fazer, fiquei de voltar, mas aí veio a pandemia e fechou tudo, porque esse trabalho foi feito bem no finalzinho de 2019, em março, quando eu retornei, fechou, a gente não conseguiu voltar para fazer apenas essa imagem por causa desse fio que passa aqui na frente, né? Ele é bem complicado, a gente não conseguiu ter acesso, mas a qualidade da imagem é outra. Então, a gente já consegue trazer, né, a riqueza, né, do rebuscamento, né, da cantaria, de uma forma muito mais clara, né, da portada. Então, a gente já tem uma resolução muito boa, né? E aí isso acabou que já definiu algo no nosso protocolo, né, para que a gente pudesse aplicar nas igrejas daqui, nas capelas dos engenhos daqui de Sergipe, né? Aqui eu vou mostrar para vocês, e aí passando um pouquinho mais rápido, é justamente já essa sobreposição. Esse aqui já foi a vetorização realizada por mim, a cor deve estar muito clara para vocês, mas eu estou usando aqui um vermelho. Esse daqui foi o do IPAC, aqui uma sobreposição para que vocês pudessem ver já, né, diferenças, né, no detalhamento. E, assim, o cuidado, né, vetorizar isso, eu posso vetorizar realmente de uma forma muito rápida, né, se eu só quero linhas mais simples, mas a intenção, né, para a dissertação é que eu tenha realmente desenhos mais detalhados, né? Então, aqui a gente pode ver, foi em 2019, aqui o do IPAC, então a gente tem, né, todo linhas, né? A portada que eu acho que é o grande diferencial. Ainda merecia, né, alguns detalhes. A gente tem um problema na torre lá, que o professor Arivaldo até sugeriu que a gente fizesse com topografia para tentar corrigir, né, o desvio que existe na torre. Em uma das fotos aí do drone, a gente não consegue ter esse detalhe. Ou a torre, né, realmente é rotacionada. Então, a gente já precisava aprofundar mais. E aí os resultados, né, gerados, né, apresentaram boa qualidade, uma qualidade muito melhor, né, foram utilizadas mais fotografias, e aí a gente vai tentando, né, trazer como melhorar isso, né, colocando mais... todas as fotos foram as mesmas, em todos os processos. E a ideia era essa, né, como melhorar utilizando aquelas mesmas fotografias, sem precisar voltar e fazer um novo voo de drone. Tanto a igreja do Rosário dos Pretos e o Boqueirão são duas igrejas
muito difíceis da gente fazer, tanto os voos e os cadastros de uma forma mais detalhada. Eu tenho uma facilidade muito maior aqui em Sergipe, porque são capelas que estão praticamente abandonadas, e a gente não tem o entorno, né, ocupado. E lá no Pelourinho a gente já tem uma certa dificuldade, um nível muito maior. E aqui seria o resultado final dela. E aí a ideia é o quê? Definir esse protocolo para a documentação arquitetônica digital. E aí um dos casos, né, que a gente está elaborando para poder fechar esse texto do evento é o da antiga capela do Engenho São Pedro, que, diferente do Boqueirão e do Rosário dos Pretos, é uma ruína, né, com problemas estruturais sabe, absurdos, né? E aí a gente já está tendo outras dificuldades. Então, o protocolo ele, né, está se estendendo, né, para que a gente possa criar realmente, né, as definições de como fazer esse cadastro, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer já num protocolo inicial é o reconhecimento desse local, né, a partir da primeira visita. Normalmente as capelas estão em áreas continua sendo de engenho, então a gente tem realmente, né, a plantação da cana e a gente precisa que tenha a limpeza do terreno, impossível fazer. Eu já fui em algumas e voltei, a pessoa não fez a limpeza, volta, então, trabalho caro, né, inicial, apesar de que Sergipe tudo é perto, mas, assim, é um desgaste, né? A autorização para o trabalho de campo, isso é fundamental. Alguns nos recebem muito bem, outros já têm medo, achando que é o IFAM que vai tombar, e alguns edifícios não são tombados. Então, muitos têm medo, né? Ah, você é do Estado, você é do IFAM, você vai tombar meu edifício e tal, saia daqui, aquelas coisas que a gente já conhece, né? As condições do local, desde acesso, limpeza, avaliação de riscos, a permanência, porque apesar do trabalho, ele acaba não sendo caro se a gente comparar com o tempo que levaria para ter uma equipe no local que é de difícil acesso e de difícil permanência. Mas a gente precisa ter lugar para apoiar as coisas, ir ao banheiro se precisar, tem que ter o equipamento de segurança em função de cobra e etc. Então, tudo isso tem que ser pensado e a gente está definindo isso muito bem, até para trabalhos futuros, né? A escolha e a definição da equipe. Para a igreja e a Capela do Engenho São Pedro, que é essa que a gente está utilizando, e por quê? Ela nos deu bastante trabalho. Eu digo nos deu porque eu tenho 2 colegas arquitetos que me acompanham, né, para não ir sozinha, mas a gente teve um problema sério com a equipe do voo do drone. Realmente a gente precisa treinar a equipe, então não é apenas fotografar. Realmente precisa entender qual é o método e o processo para isso. Então, a gente teve um problema, a gente precisou mudar de equipe, a gente precisou voltar 3 vezes até o local. Então, a igreja, o antigo Engenho São Pedro, essa ruína, ela foi o nosso protótipo, primeiro porque eu fiquei muito preocupada, porque ela realmente está na sua reta final, né? Então, o tempo de vida dela talvez não seja tão grande, então a gente correu para isso, a gente fez até no momento da pandemia bem crítico, mas a gente teve um problema com a equipe. Então, a gente precisou sentar, estudar a equipe, né? E foi bom porque agora a gente tem uma empresa que trabalha com a gente que entende, né? Então, o treinamento da equipe foi fundamental, condições climáticas, né? Então, desde o ventos, chuva, né? O horário que se faz o trabalho também, né? E a aquisição das imagens, ou seja, no dia e no local. Então, precisa ter todo um treinamento e um sistema, né? Um roteiro, né, para que se faça essa aquisição dessas imagens e o processamento das imagens que a gente está aí finalizando, ainda não fechei em função do estado dela, a gente está com alguns probleminhas que aí a gente está avaliando. Então, vou mostrar aqui algumas imagens de como a gente encontrou o Engenho São Pedro, né? Então, essa foi uma primeira visita de reconhecimento do espaço, né, para falar também com a pessoa que estava administrando e tomando conta né, dessa ruína, desse engenho. Então, realmente precisava de uma limpeza, né, precisava de um cuidado maior. A gente também identificou que não seria possível fazer o cadastro chamando de tradicional, né, em função do estado de preservação, e a gente também precisaria fazer um cadastro muito detalhado, principalmente com a questão dos níveis, né, porque ela não encontra-se, né, alinhada e no seu prumo. Então, aqui a parte posterior dessa capela, aqui já o primeiro dia, e aí no primeiro dia, dentro dos textos, né, e o que foi se discutido dentro do laboratório, a gente chegou à conclusão que o trabalho, isso em 2019,
que normalmente o trabalho deveria ser feito nas primeiras horas da manhã, antes que o sol nascesse, né, ou que ele realmente apontasse, em função da iluminação, ou de nuvens e tal, e seria, né, o melhor momento. Então, gente, lá vai 3h30 da manhã, mas não deu certo, viu? Então, o sol, na hora que a gente está virando, né, no primeiro giro aqui do drone, o sol apareceu e acabou com o trabalho todo da gente, né? Então, esse foi o primeiro grande problema e a gente teve que voltar para refazer todo o trabalho, né? Então, aqui algumas imagens. Então, nesse dia, a gente praticamente não aproveitou nada e aí a gente chegou à conclusão que o trabalho tinha que ser feito entre 11h30 e meio-dia e meia, e isso dentro da carta solar. Então, para que possamos, né, desenvolver o trabalho, é necessário que a gente faça o estudo com a carta solar para entender exatamente, né, como é que o Sol vai se comportar, né, nesse dia. Ou que seja um dia de muitas nuvens, né, que a gente já teve essa oportunidade, e aí a gente não tem, né, nenhuma incidência para que se tenha sombra, né? Então, às vezes a gente tem sorte, né? E quando a gente tem chuva, né, também a gente nem volta, né? Que às vezes a gente é pego de surpresa, né? Então, essa é o antigo Engenho São Pedro, né? E aqui mais algumas imagens dele. Aqui já foi no segundo dia, né, do voo, e aí a gente voltou para refazer algumas fotos. E aí, nada feito. Tivemos que refazer pela terceira vez. Por quê? Tem que ser tudo no mesmo dia, por causa da questão da incidência da luz mesmo. Então, quando o processamento acontece e você tem imagens de dias diferentes, com iluminação diferente, também o resultado não é positivo, né? Então, aqui no segundo dia. Né? Nessa primeira visita que a gente faz, e aí eu já estou na reta final, porque a gente já está com o tempo no limite, a gente faz um voo, né, além de fazer o voo 360 graus, né, desse monumento, né, dessa edificação, a gente também fez nas suas diagonais. Isso pensando de montar uma volumetria, né, para tentar estudar outras formas e ter esse material documentado, né? A ideia é que esse trabalho ele vai render aí por muitos anos, ou talvez minha vida profissional, porque a gente realmente tem um trabalho muito rico, né, em questão de documentação. Então, além de fazer os voos, né, no 360 nas diagonais, a gente tem a questão do estudo, né, de como é que a gente vai fazer, principalmente das fachadas. Eu estou dando prioridade sempre às fachadas principais, né, das igrejas. Todas as outras fachadas, elas são cadastradas, mas eu já também não tenho tantos detalhes, né, as fachadas laterais e a fachada posterior, elas são mais simples, e a fachada principal, realmente, a gente dá um foco maior e com mais cuidados. Inicialmente, a gente pensou em fazer as fotos de forma vertical, né, fazendo esse sentido, e o resultado que foram nessas duas primeiras idas não foi tão positivo, e aí a gente partiu para de forma horizontal, para que houvesse a sobreposição dessas imagens. Para que eu possa unir os pontos, é necessário que eu, né, tenha a sobreposição de, no mínimo, 30%, né, de uma imagem com a outra. Aqui eu tentei fazer aí um casamento tentando sobrepor essas imagens, mas eu não sei se fica claro para vocês, mas o tom esverdeado é justamente a sobreposição. Quando não há sobreposição, eu vou mostrar uma imagem aqui, como é que fica isso no PhotoScan, a gente não consegue unir os pontos, e aí a gente não consegue ter o resultado final desse trabalho, né? Aqui, só para vocês verem, né, como é que fica. Então, uma foto, ela tem que se repetir, né? Então, eu preciso ter pelo menos 3 imagens com pontos, né, correspondentes, né? Então, essas imagens vão se repetindo, e aqui já a aplicação do Dense Stereo Match, né, no levantamento da fachada, né, utilizando o PhotoScan. E aí, nessa próxima imagem, e aí, nesse caso, eu estou trabalhando já com muitas imagens, é necessário que você tenha um equipamento também, um computador que possa, né, rodar tudo isso. Eu me empolguei, já comprei outro computador, aí já estou fazendo. Nessa imagem aqui, fica claro que a gente consegue visualizar exatamente onde foram feitas as fotos, né, dessa fachada. Eu tirei algumas porque estava pesado, e aí que claramente a gente vê as fotos que estão sobrepostas e locais que não se sobrepuseram. Então, nesses locais, provavelmente eu vou ter uma perda, e aí eu preciso refazer ou acrescentar uma imagem para que eu tenha um resultado melhor. Eu acho que meu tempo chegou, e aí eu finalizo aqui mostrando, né, mais ou menos algumas imagens desse processamento, e aí vocês vão ver a qualidade da imagem. Essa igreja, a gente não tem essa capela, perdão,
A gente não tem cadastro nenhum no IPHAN, ele é considerado um sítio arqueológico, então realmente é necessário o trabalho que eu estou desenvolvendo, né, para que eu possa fazer a leitura, né, desse edifício, dessa tipologia, e assim, né, tentar entender que modelos foram esses que chegaram aqui em Sergipe, né, tão, né, semelhantes às igrejas de Irmandade da Bahia, né. Bom, aqui alguns agradecimentos, né, meu orientador, Rodrigo, ao meu orientador Luiz, né, ao laboratório, ao professor Pedro Murilo, Reginaldo, que sempre me acompanha, a CAD Graphics e a FAPESB, né, que eu sou bolsista da FAPESB e, em função disso, consigo fazer esse trabalho aí com apoio da FAPESB. Bom, e obrigada a vocês. Acho que Luiz está com o microfone fechado, Luiz. São distintas daquela que o cubismo, de alguma forma, elaborou, né? Alguém ajuda o Luiz aí, porque ele não sabe que o microfone está fechado. Obrigado, Viviane. Eu falei esse tempo todo com o microfone fechado. Exato. Obrigado, Viviane. Você se antecipou do término. E eu gostaria, então, de chamar a colega e amiga Karen Filipov, que está fazendo estágio pós-doutoral em História da Arte na Unifesp, entre História, Arte, Liturgia e Devoção, possível percurso narrativo do antigo recolhimento de Santa Teresa em São Paulo. Esse é o tema que ela vai apresentar hoje, né? Ela é mestre, ela é doutora em História da Arte, mestre em História da Arte pelo IFISH, Unicamp, membro do grupo de pesquisa Perspectiva Pictorum, e ela é doutora em História da Arte pela Unicamp. Exatamente. Aqui teve um pequeno na mini bio, mas ela está fazendo hoje a relação dela institucional é com a Unifesp, através do pós-doutorado. E seu doutorado foi na Unicamp, não foi, Karen? Exatamente, Luiz. Ah, pronto. Em História da Arte. O que eu vou apresentar, então, muito boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui presente com todos vocês na tarde de hoje. O que eu vou apresentar é um recorte do meu segundo pós-doutorado. O primeiro, de fato, está concluído, foi feito na Unifesp, em História da Arte. Atualmente, eu estou fazendo um segundo pós-doutorado no Instituto de Artes da Unesp, aqui em São Paulo, a Universidade Estadual Paulista, sob supervisão do professor Dr. Percival Tirapelli. Então, nesse momento, eu vou começar a compartilhar a minha tela, não é, em função do tempo, não é, que nós temos, que não é longo, aliás, que não é curto, aliás, de fato, não é longo, mas vamos lá. Eu vou aqui visualizar. Tela cheia, por favor, me digam se todos veem as Sim, já imagens. está em tela cheia, Karen. Perfeito, então. Então, eu inicio falando, então, que esse é um texto, um texto dividido em algumas partes. Eu vou me ater à leitura desse texto para que eu consiga não perder detalhes importantes, a apresentação do tema, e, portanto, eu vou iniciar minha leitura agora. Ele é parte, então, novamente, eu reitero que ele parte do meu estágio pós-doutoral em andamento no Instituto de Artes da Unesp, aqui em São Paulo, com o professor Dr. Percival Tirapelli. Então, vou dar início, então, à leitura do meu texto. Introdução. O antigo recolhimento de Santa Teresa, construído a partir de 1685 e localizado no centro histórico da cidade de São Paulo, manteve-se em pé até o ano de 1917, quando, por ordem do arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, não é, que viveu entre 1867 e 1938, a edificação é demolida e o recolhimento é transferido para o bairro das Perdizes,
Bom, aqui eu apresento um resumo, não é? Porque, na realidade, elas foram transferidas para o Palacete Rodovalho, não deu certo, depois elas foram para a Zona Norte de São Paulo, até que elas foram transferidas, portanto, para o bairro das Perdizes, local igualmente demolido, para a construção da sede da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, essa é uma foto que mostra a PUC atualmente, na foto menor, e na foto maior, o recolhimento, o segundo recolhimento delas, de fato constituído. Em uma segunda transferência, portanto, o recolhimento se localiza, né, atualmente, na Avenida Jabaquara, no bairro de Mirandópolis, em São Paulo. Nesse recolhimento, não é, de arquitetura neocolonial, nós temos os azulejos que foram feitos a partir dos azulejos perdidos do Benedito Calixto, mas isso é um assunto para uma outra pesquisa. No terreno onde se via, portanto, o primeiro recolhimento de Santa Teresa, hoje se vê a unidade C do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A pesquisa, então, aqui apresentada, visa tratar de alguns aspectos históricos relativos a esse primeiro estabelecimento religioso, bem como privilegia dois conjuntos iconográficos, não é, que a ele pertenciam e que atualmente integram o acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, antigo Museu da Cúria. Segunda parte, aspectos históricos e artísticos do recolhimento. A antiga construção do recolhimento de Santa Teresa, não é, que vocês veem essa foto, nós temos várias fotos externas, não é? Eu trouxe apenas uma que se aproxima mais a um ponto que eu quero desenvolver durante a minha fala. É então iniciada, como eu falei para vocês, em 1685, não é? E passa por reformas realizadas pelo arquiteto prático e escravo alforriado Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, não é? Que viveu entre 1721 e 1811. Ele é conhecido como Tebas, não é, por sua extrema habilidade arquitetônica e sua forte atuação na vila de São Paulo de Piratininga, não é? São Paulo é uma cidade extremamente pequena no momento, não é? Se a gente for considerar nos dias de hoje, não é? Então, quando eu falo de São Paulo, né, isso gera um estranhamento com as pessoas, mas, poxa, não é? A gente tem igrejas que estão profundamente arraigadas dentro da cidade de São Paulo e que, quando foram construídas, estavam na periferia, né? Estavam fora da cidade de São Paulo, né? Parece, é anacrônico, não é? A gente pensar, portanto, na cidade de São Paulo com essa questão, não é? Do que está dentro, do que está fora, não é? Geograficamente falando. Portanto, Tebas executa obras na fachada e na torre do recolhimento, principalmente. Com a autorização do bispo do Rio de Janeiro, na época, não é? Dom José de Barros Alarcão, que viveu entre 1634 e 1700, a ideia da construção do recolhimento se dá pela iniciativa dos irmãos Lourenço Castanho Taques, que viveu entre 1609 e 1677, e o irmão dele, não é? Pedro Taques de Almeida Paes Leme, que viveu entre 1714 e 1777. Ambos, não é, desempenhavam funções de bandeirantes. E antes de partir em viagem, a fim de encontrar jazidas auríferas nas Minas Gerais, eles queriam deixar suas mulheres ali abrigadas, né? Aliás, trancadas, né? O termo é esse. Então, aqui nós temos, então, duas questões, né? A primeira versa sobre a função do recolhimento de Santa Teresa, idealizado, então, para abrigar mulheres de certas posses e instrução, protegendo-as dos perigos de ficarem sozinhas, não é? São Paulo era uma cidade muito perigosa, não é? As mulheres no século XVII, século XVIII, elas pegavam em facão para se defender, não é? Elas estavam sozinhas em casa, enfim, seus maridos estavam por aí, Brasil afora, não é? Em busca de ouro, de pedras preciosas, né? E elas sozinhas, não é? Então, é perigo de onças, né? De feras, também perigo de salteadores, estupradores, enfim, toda sorte de perigos que podiam acontecer, né? Que elas estavam sujeitas. Entretanto, né, destaca-se uma segunda questão relativa ao destino da mulher ainda no século XVII, em São Paulo. Né? O recolhimento atua como estabelecimento de correção de rebeldia feminina e punição a mulheres consideradas de má fama, de má reputação naquele momento. A localização do antigo recolhimento de Santa Teresa, portanto, ficava ao lado do Conjunto do Carmo, não é? Do qual resta apenas a igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Né? Na foto maior, vocês veem, portanto, a igreja atualmente, né? Esse prédio é da Secretaria da Fazenda de São Paulo,
Então, essa construção se estendia, não é? Havia o convento, não é? Que foi demolido, enfim, para os alargamentos, e a construção, portanto, dessa Avenida Rangel Pestana, não é? Que era um caminho que dava para fora de São Paulo e chegava até Rio de Janeiro, né? Passando pelo Brás, pelo bairro da Penha, que era o último bairro de São Paulo. Então, nós temos aqui a questão, não é? De que esse convento do Carmo, que também foi demolido no início do século XX. Né? Então, nós estamos falando de patrimônio desaparecido. Né? Esse é o grande tema da minha fala de hoje. A demolição do antigo recolhimento, portanto, no ano de 1917, ocorre dentro do programa de ampliação e alargamento da malha viária, readequando urbanisticamente a região da atual Praça da Sé, em São Paulo. Não é? Então, essa Praça da Sé não tem nada a ver com a Praça da Sé daquele período, portanto, daquele momento. Não é? Em um momento, não é, de grande crescimento econômico da cidade de São Paulo, favorecido pelo capital cafeeiro. Assim, antigas construções em taipa são paulatinamente demolidas para que novas construções de arquitetura historicista revivalista sejam feitas, com emprego de tijolos e de luz elétrica, movida a fios de pano. No ano de 1917, por exemplo, a construção da nova Catedral da Sé já havia sido iniciada após a demolição da antiga matriz no ano de 1912. Eu trouxe 2 fotos da demolição da antiga matriz. Né? Assim, o processo aqui descrito revela a situação do Centro Histórico de São Paulo nesse momento. Em relação ao antigo acervo iconográfico do recolhimento de Santa Teresa, que é um foco principal da nossa fala de hoje, né, privilegia-se um conjunto composto por 10 pinturas, do total de 29, sendo 6 doutores da Igreja e 4 evangelistas, além de um imenso crucifixo em madeira policromada do século XVIII. Atribuídas ao frei e artista ituano Jesuíno do Monte Carmelo, as 10 pinturas se encontram hoje incorporadas ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Porém, antes disso, né, esse acervo havia pertencido ao Museu da Cúria, né, instituição criada pelo arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, a partir de 1909, com o intuito de salvaguardar o acervo eclesiástico oriundo de antigas igrejas, capelas e do próprio recolhimento. Então, composto por pinturas, imagens, esculturas, objetos litúrgicos de todos os tipos, o Museu da Cúria se estabelece primeiramente no solar da Marquesa de Santos, ali ao lado do pátio do colégio. Né? Portanto, se estabelece, não é, para posteriormente ser transferido para a nova sede, né, que é o Museu da Cúria. Então, com a demolição do Museu da Cúria, não é, esse imenso acervo é transferido para o recolhimento da luz, né, no metrô Tiradentes, aqui em São Paulo, administrado pela Ordem das Irmãs Concepcionistas, né, e local onde se cria o Museu de Arte Sacra de São Paulo a partir do ano de 1970. Acerca do conjunto dessas 10 pinturas, poucas informações existem. Atribuídas ao frei jesuíno do Monte Carmelo, nascido Jesuíno Francisco de Paula Guzmão, que viveu entre 1764 e 1819, o pintor teria executado 2 séries de pinturas datadas entre os séculos XVIII e XIX, na transição. A primeira, composta por 6 pinturas em óleo sobre tela, de formato retangular, traz 6 doutores da Igreja. Portanto, o foco da minha fala não é a questão da atribuição da autoria desse conjunto de pinturas. Não é? Mário de Andrade tem um estudo que aponta que não seria do Frei Jesuíno Monte Carmelo, mas sim de outros pintores do momento. Não é? Claro que são questões a serem pensadas, tudo, mas que não estão dentro do escopo da minha fala de hoje. Não é? Então, essa série é feita, portanto, de 6 pinturas em óleo sobre tela de formato retangular e que traz 6 doutores da Igreja. São eles: São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Gregório Papa, ou São Gregório Magno, Santo Agostinho, São Tomás e São Boaventura. A segunda traz na mesma técnica, em formato oval, os 4 evangelistas: João, Lucas, Marcos e Mateus. Em relação ao crucifixo, apenas se sabe pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo que é uma imagem em madeira policromada entalhada no século XVIII de autoria desconhecida. Porém, uma observação mais atenta ao objeto,
Aponta-se uma possível aproximação com outra imagem bastante semelhante, pertencente à Basílica de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento de São Paulo, entalhada pelo mestre José Pereira Mutas, o primeiro escultor paulista, no ano de 1777. A possível aproximação entre ambas as esculturas se dá pela gramática visual do entalhe, observáveis no formato do perizônio, bem como na estrutura muscular do próprio corpo de Cristo. Em contrapartida, salientam-se diferenças igualmente entre ambas. Enquanto o Cristo de Mutas deriva de um paradigma românico, não é, por trazer um Cristo vivo e de olhos abertos, muito embora os Cristos românicos sejam todos com o braço, não é, perpendicular ao corpo, não é, nesse sentido ele se aproxima, o Cristo de Mutas se aproxima dos Cristos góticos, por esse sentido. Mas a questão que eu falo é a questão dos olhos abertos. Então, a escultura pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, não é, traz um Cristo já morto de olhos fechados. Portanto, essa é uma diferença importante entre ambas. Assim, esse é o conjunto transferido ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, pois as demais obras haviam sido transferidas para a Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, não sendo esse conjunto específico objeto da presente palestra. O que importa para a pesquisa aqui apresentada se refere ao possível percurso narrativo das obras acima apresentadas, bem como compreender seus usos e funções dentro do universo do recolhimento de Santa Teresa. Entretanto, a busca por fotografias internas traz muito poucos resultados, por dois motivos fundamentais, sendo o primeiro explicado pelo regimento do recolhimento, ambiente fechado, no qual é interdita a entrada de público externo, e o segundo por ser uma instituição religiosa, não um ponto turístico ou museal. A questão é essa que se reflete na quase absoluta falta de imagens e de registros documentais, sobretudo internos. Em contrapartida, a pesquisa revela uma boa quantidade de fotografias externas do recolhimento, e essa é uma das principais que eu trouxe aqui hoje. Bem como se ressalta um óleo sobre tela de pequeno formato que representa o próprio recolhimento de Santa Teresa, é feito a partir de uma fotografia, né, pintado na primeira década do século XX pelo artista Benedito Calixto de Jesus, que viveu entre 1853 e 1927. E isso foi feito, portanto, após o início ou conclusão da demolição do recolhimento, nessa tela. A pintura pertence igualmente ao acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo, tendo sido encomendada por Dom Duarte Leopoldo e Silva como forma de salvaguarda da memória patrimonial do edifício. Na descrição do historiador Alfredo Moreira Pinto, né, que conseguiu ter um acesso interno ao recolhimento, mas um acesso muito restrito, né, conforme a fala dele aponta, a escultura do Cristo crucificado, pertencente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, e é difícil de fotografar, porque é um Cristo gigantesco, para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,60 m de altura, esse Cristo beira os 2 metros fácil, não é? Com a cruz e tudo, beira os 2 metros fácil. Ele está num corredor, então é difícil de visualizar, de conseguir fotografar, não é? A gente não consegue um distanciamento em termos de metros, né, de metragem, para conseguir apreendê-lo em sua totalidade. Então, portanto, ele aparece descrita, não é? Esse crucifixo aparece descrito em seu relato como uma imagem de nicho de altar, cumprindo dessa maneira uma função sacra e religiosa ao mesmo tempo. E já em relação ao conjunto de 10 pinturas atribuídas ao Frei Jesuíno do Monte Carmelo, Moreira Pinto apenas enumera brevemente as ali pertencentes, dando a entender que do conjunto completo de 29 pinturas, das quais 19 iconografando Santa Teresa, são transferidas para a Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, enquanto as 10 remanescentes do conjunto original seguem para o Museu da Cúria, atual Museu de Arte Sacra de São Paulo. A ideia parece ter sido transferir o conjunto relativo a Santa Teresa, cultuada pela ordem carmelitana, enquanto os 6 doutores da Igreja, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Gregório Papa, Santo Agostinho, São Tomás e São Boaventura, integrem o universo doutoral da Igreja, assim como os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus. Quanto à localização das 10 pinturas no recolhimento, não há relatos exatos, pois Moreira Pinto apenas revela, sem maiores detalhamentos, a existência do conjunto completo de pinturas. Abro citação.
Na nave, há 8 retábulos de cada lado e 6 no meio, e nas paredes mais 7, todos representando a vida de Santa Teresa até a morte. Assim, a partir desse relato, né, entende-se que as 10 pinturas tenham pertencido à nave ou à sacristia da Igreja do Recolhimento, bem como o crucifixo em tamanho natural que figurava no altar-mor, ainda segundo Moreira Pinto. Embora o recolhimento seja um ambiente de circulação restrita e exclusiva das religiosas ali residentes internas, é possível estabelecer um estudo acerca do percurso narrativo que as imagens permitem, bem como criar um sentido para o conjunto dentro do universo histórico do monumento. A propósito das outras 19 pinturas, hoje conservadas no corredor lateral da Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, né, uma fotografia antiga sem autoria conhecida de 1918, pertencente ao arquivo, não é, do arquivo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, traz uma imagem da nave no momento em que a demolição tem início. E nessa fotografia em preto e branco, ainda é possível observar o ciclo de Santa Teresa, com as pinturas ainda instaladas em estruturas caixotonadas no forro da mesma. Entretanto, até o presente momento, ainda não foi possível encontrar registros da localização exata das 10 pinturas dentro do recolhimento, nem do próprio crucifixo, apesar de Moreira Pinto afirmar sua presença no altar. Observando-se desse modo, na mesma fotografia, o conjunto dos doutores da igreja, os evangelistas, não aparentam terem pertencido à nave, restando a possibilidade de terem sido instaladas em outras dependências do recolhimento, como a sacristia, ou ainda em alguma outra dependência, como o refeitório, por exemplo, ou nas celas. Muito embora Moreira Pinto não forneça maiores informações ou detalhes a respeito da localização desses dois conjuntos pictóricos, e por seu acesso ter sido bastante limitado, conforme se observa em suas palavras, abro citação, falei do locutório, e através de uma grade com uma recolhida, que ministrou-me com a maior gentileza todos os esclarecimentos que lhe pedi, pondo à minha disposição o livro do tombo do recolhimento em manuscrito, fecho citação. A distribuição das pinturas dentro do recolhimento apresenta modos construídos de ver, ou melhor, modos de construção narrativa atrelados tanto ao contexto histórico e eclesiástico do período, bem como à liturgia transicional entre os preceitos contra-reformísticos advindos do momento da construção e do regimento interno do recolhimento, e os do Concílio Vaticano I, iniciado em 1870. Aqui, a transição apresentada se justifica pela questão da datação da demolição do recolhimento de Santa Teresa, determinada em 1917. Salienta-se ainda, nesse mesmo percurso narrativo, um olhar mediado entre aquilo que é divino e transcendente e aquilo que é humano, constituído pela devoção socialmente construída. Assim, tal qual David Morgan propõe, ocorre em todo o ambiente religioso o que o historiador norte-americano define por empatia e simpatia, sendo a empatia desempenhada pelo fiel e a simpatia pelo santo a quem o fiel destina sua fé. Marca-se, desse modo, um processo de dupla troca entre ambas as instâncias. Entretanto, a prática devocional e litúrgica traz nuances específicas para a iconografia dos doutores da Igreja, por possuírem a dupla função de santos e testemunhos da existência divina ao mesmo tempo. Nesse sentido, no entanto, aproximam-se dos santos mártires. Padre Arnaldo Juliano dos Santos, capelão da Igreja do Mosteiro da Luz de São Paulo, assim os define, abro citação, viveram intensamente a vida na fé e a fé na vida, e tudo comunicaram em gestos concretos para que o ser humano rasgue o seu coração à bondade de Deus, fecho citação. Então, aqui nós temos essa questão devocional, não é? Nós temos essa questão da empatia e da simpatia, nós temos a questão pedagógica do ensinamento, as monjas e, enfim, as internas desse recolhimento, não é? A gente vê que são sempre figuras muito austeras, em geral são idosos representados como idosos, não é? Também a questão da arquitetura é muito presente nessas pinturas, essa arquitetura fingida, não é? Isso é um dado muito importante. Então a gente fica pensando, não é, o que havia no entorno, né, dessas pinturas, né, como eram as paredes, não é? Se havia pintura de arquitetura fingida ou não, enfim, são dados que a gente fica conjecturando, mas que na realidade a gente não consegue muita informação, não consegue avançar muito, em função da interdição, né, de acesso a esse recolhimento que já não existe mais. Portanto, na definição, não é, do Padre Arnaldo, os doutores assumem um papel paradigmático, tanto dentro da igreja, enquanto instituição, como para aqueles que a frequentam. No Brasil colonial, lembra Marcos Horácio Gomes Dias,
A arte sacra e religiosa da época, abro citação, localiza seus modelos na autoridade dos doutores e doutoras da Igreja. Eles são canonizados e, por isso, colocados nos altares para veneração, no sentido de confirmar a fé e a crença. E seriam a própria presença de seus ensinamentos em terras coloniais, fecho citação. Então, assim, nesse processo pedagógico e mistagógico realizado dentro do recolhimento de Santa Teresa, em São Paulo, a presença das pinturas dos 6 doutores, São Jerônimo, Santo Ambrósio, São Gregório Papa, Santo Agostinho, São Tomás e São Boaventura, acena para a necessidade de uma educação, correção e controle social de quem ali vive, pertencendo à igreja ou apenas vivendo ali temporariamente. Aliás, esse mecanismo favorecido pelos mestres cristãos, citação também do Marcos Horácio, supramencionados, que perpetuam a tradição cristã, corrobora para o entendimento do que vem a ser a igreja, não é? Em toda a sua plenitude. Além disso, Dias ressalta, e abro citação, que os papas e os doutores da igreja solidificaram, criaram regras e justificaram de maneira profunda e filosófica os preceitos instituindos e a razão de ser da espiritualidade dos indivíduos, da ordem eclesial e da ordem política terrena, fecho citação. Evidencia-se, então, um processo em que se cria um discurso apropriado de inspiração e devoção dentro do ambiente do recolhimento. Histórica e socialmente falando, a presença iconográfica dos doutores da igreja dentro do referido local permite a união entre texto e imagem, uma vez que os textos teologais desses mesmos doutores favorecem a educação feminina das internas, como Santo Agostinho, que defende o controle dos instintos de quem não se controla. Por exemplo, no início da presente comunicação, da presente palestra, salientou-se uma das funções do recolhimento de Santa Teresa no controle e abrigo de mulheres consideradas desobedientes ou consideradas de má reputação naquele período ainda. E aqui se fala de um conjunto de pinturas realizadas entre o final do século XVIII e início do XIX. Assim, esse padrão de correção ainda se adequa aos propósitos do recolhimento, bem como ao controle social da mulher na pequena cidade de São Paulo. Em relação aos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, a presença iconográfica dos mesmos no recolhimento deve ser considerada como aqueles que deixaram, abro citação, como aqueles que deixaram como legado as escrituras e os textos essenciais para o cristianismo, ocupando lugar de destaque nas pinturas das igrejas, fecho citação. Assim, a presença desses se direciona para o complemento da própria pedagogia eclesiástica oferecida pelo recolhimento. Outra questão também relacionada à construção do percurso narrativo das pinturas do recolhimento, que merece destaque, se refere ao aspecto simbólico do formato oval das pinturas dos evangelistas, sendo a forma elíptica da renovação e do renascimento, não é? Segundo Jean Chevalier. Desse modo, propõe-se um viés de união entre os ensinamentos trazidos diretamente pelos textos dos evangelistas e suas imagens enquadradas ovalmente, lembrando até mesmo o universo das miniaturas e relicários de uso devocional individual, muito embora se trate de um ambiente por onde somente circulam as religiosas e as internas, tratando-se, portanto, de um local restrito, apesar de possuir uma igreja que poderia ser aberta ao público ou não. Aspectos da transferência das 10 pinturas. Quando Dom Duarte Leopoldo e Silva determina a demolição do recolhimento de Santa Teresa e a transferência das 10 pinturas para o Museu da Cúria no ano de 1917, os 2 conjuntos compostos pelos 6 doutores da Igreja e pelos 4 evangelistas ganham novos sentidos e narrativas. Abro um parênteses para dizer que o Museu da Cúria, essa construção, foi iniciada em 1920, portanto, o cerne, não é, do que viria a ser o Museu da Cúria dentro de um prédio, não é, era dentro do solar da Marquesa, até aquele momento. Então, os 2 conjuntos compostos pelos 6 doutores da Igreja e pelos 4 evangelistas ganham novos sentidos e narrativas. Inicialmente, a ideia do arcebispo é salvaguardar e preservar o patrimônio artístico eclesiástico, a fim de evitar a destruição, a perda ou a venda das obras para colecionadores particulares dentro e fora do Brasil. Isso ocorria de maneira ilegal. No Museu da Cúria, o acervo amealhado não se destina à visitação pública como atualmente. Dom Duarte falece em 1938.
5 anos mais tarde, em 12 de março de 1943, Mário Raul de Moraes de Andrade, Mário de Andrade, que viveu entre 1893 e 1945, visita o Museu da Cúria, a fim de escrever um relatório sobre o patrimônio para Rodrigo Melo Franco de Andrade, que viveu entre 1868 e 1969, então primeiro diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN. Em seu relatório, Mário de Andrade critica veementemente a expografia das pinturas atribuídas ao Frei Jesuíno do Monte Carmelo. Afirmou o autor, abro citação, nada me foi possível estudar ainda. Ele estava profundamente irritado. Nada me foi possível estudar ainda. Esses quadros têm de ser retirados da escureza e altura em que morreram. Têm de ser fotografados, mas tudo esbarra diante de sorrisos lerdos de funcionários pouco menos que analfabetos. Desanima a gente. O Museu da Cúria, se não vive as moscas, é porque nem as moscas têm interesse nele. Vá agora a gente querer retirar de um lugar de fato o mais difícil e incômodo um quadro enorme que incontestavelmente foi guindado ali para sempre. Infelizmente, parece que o espírito de eternidade das religiões se dilata para além do domínio inofensivo das almas do outro mundo, de maneira que arquivos como quadros, tudo é jogado eternamente nas regiões paradas de uma terra sem mal e sem malícia. Fecho citação. Nas palavras exaltadas, não é, irritadas de Mário de Andrade, supracitadas, percebe-se a falta de espaço físico das instalações do Museu da Cúria e de um projeto museográfico existente nos dias atuais, realizado com excelência pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. Evidentemente, a ideia inicial de Dom Duarte consiste em preservar e salvaguardar o patrimônio. Não há, por assim dizer, uma intenção em expor o acervo ao público, com condições técnicas que englobam, não é, a iluminação, climatização, não é, mediação com o público, favorecimento de pesquisas, etc. Não é? Igualmente, também, portanto, não se tem um trabalho de pesquisa acadêmica, não é, e nem de mediação, não é? A intenção não era essa, era apenas proteger, não é, o acervo. Então, assim, com a transferência do acervo para as dependências do Mosteiro da Luz, não é? E ao ser reaberto, não é? Como museu público no ano de 1970, então veja quanto tempo demorou, não é? Por Dom Frei Paulo Evaristo Arns, que viveu entre 1921 e morreu em 2016, né? Um falecimento recente, o Museu de Arte Sacra de São Paulo ganha novo fôlego para as obras. Com isso, novas narrativas e percursos se tornam possíveis, bem como pesquisas se tornam mais sistemáticas. Em relação ao conjunto das 10 pinturas do recolhimento de Santa Teresa, destaca-se uma mudança radical de contexto, partindo de um ambiente estritamente religioso e fechado, no qual a iconografia desempenha um papel pedagógico de controle social, para um ambiente de salvaguarda e, por fim, para um museu destinado à arte sacra. Dessa maneira, das escurezas e alturas, né, do que Mário de Andrade fala, em que as pinturas estavam, não é? Quando então Mário de Andrade as avista em 1943, os dois conjuntos de pinturas compreendidos pelos 6 doutores da Igreja por 4 evangelistas ganham o estatuto de obras de arte a serem admiradas pelo público que as visita, sem que haja necessidade de se rezar diante delas, por exemplo. Muito embora haja relatos de visitantes do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que até hoje, não é, fazem o sinal da cruz e param para rezar diante das imagens. Há, inclusive, relatos de fiéis que tentam beijar e tocar as imagens, gerando um problema para a conservação das obras. Muda-se, então, da aura sacra eclesiástica para a aura artística de bem a ser preservado e cultuado enquanto objeto museológico. A autoria das pinturas, até então não desempenhando um papel primordial, passa a ter ao ser musealizada. Com isso, iniciam-se pesquisas de determinação de autoria, não é? Surge igualmente a necessidade de se buscar outras obras do mesmo artista, né? E ao serem expostas, as obras se abrem para novas narrativas construídas não mais pela Igreja, mas pela curadoria do Museu de Arte Sacra de São Paulo, que busca sempre novos modos de expor as obras, colocando-as em diálogo com outras peças do acervo, estabelecendo novos percursos narrativos entre as mesmas, percursos esses de complementação e oposição entre temas, técnicas, suportes, momentos históricos, origens, dentre outros. Criam-se, portanto, possibilidades de novas historiografias artísticas brasileiras, o que é fundamental. O acervo do Museu de Arte Sacra de São Paulo possui 2 exposições bastante recentes, em que esses 2 conjuntos foram expostos.
A primeira realizada no ano de 2017 e a segunda em 2020. Na primeira, doutores e doutoras da Igreja, a beleza do testemunho da vida e da palavra. Aqui a foto do catálogo, esse catálogo e o próximo que eu vou mostrar estão disponíveis online. Os dois conjuntos oriundos do recolhimento de Santa Teresa foram expostos com outras obras do acervo do referido museu, como, por exemplo, com outras esculturas e oratórios provenientes da coleção de Dom Duarte Leopoldo e Silva, do Museu da Cúria. Já a segunda exposição, realizada no ano de 2020, Jesuíno do Monte Carmelo, Pintura e Música na Arte Colonial, apresentou um pequeno conjunto de obras do Museu de Arte Sacra de São Paulo e de algumas coleções e igrejas da cidade de Itu, no interior paulista, como a Matriz de Nossa Senhora da Candelária, Igreja do Senhor Bom Jesus, Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio e do Museu de Arte Religiosa Padre Jesuíno do Monte Carmelo. Iniciativas como essas permitem a criação de novas narrativas que se renovam no olhar de cada visitante, sendo ele iniciado ou não no universo museológico. Considerações finais. Portanto, a compreensão do conjunto das 10 pinturas atribuídas ao Frei Jesuíno do Monte Carmelo, originalmente pertencente ao recolhimento de Santa Teresa, transferido por Dom Duarte ao Museu da Cúria, e posteriormente ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, permite novas e infinitas construções e reconstruções de percursos narrativos orientados ao florescimento de novos usos e perspectivas, atrelados aos sentidos dos objetos dentro da coleção do museu, bem como abre caminho para novas pesquisas que aprofundem discussões acerca do patrimônio disperso e estabeleçam interlocuções com outros pesquisadores. Muito obrigada.